pessoal, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos aí mais uma vez ao nosso canal. Então, seguindo aí com a nossa proposta nesse nosso projeto de trazer algumas pílulas, né, de conhecimento e eu até acho que hoje ficaria muito mais correto dizer pílula de leveza, né, para a sua vida, para a nossa vida. Então, vamos trazer esse vídeo aí dentro de um tema um pouco diferente, né, que é o de dar um bom sentido à nossa vida. Como dar um bom sentido para a nossa vida? O que nós temos percebido, né, meus irmãos, minhas irmãs? Você que está me ouvindo aí, nesse dia tão maravilhoso e abençoado de hoje, é que tem muita gente que está muito preocupado, né, demasiadamente preocupados e preocupadas em se iluminar, em se espiritualizar, em ter conhecimentos profundos, em ter uma religião iniciática, né? Em se autoconhecer profundamente, e se auto-reformar profundamente. Então, assim, com muita preocupação, com muito peso, né? O que não é indicado, né? Nem pelos espíritos mais sábios, nem por nenhuma religião, nem por um caminho de espiritualização. Muito pelo contrário. O que a gente tem percebido é que existe uma coisa muito sutil, né, entre uma projeção do nosso eu divino, nesse propósito nosso de reformador, de aperfeiçoamento no dia a dia, e uma outra projeção do meu ego inferior, do nosso ego inferior, tentando nos levar da forma errada a essa necessidade, né, a essa precisão, a essa dependência, né, de um caminho de iluminação, de um caminho de perfeição, de um caminho de uma vida próspera, abundante, né, de riqueza, né, por assim dizer. E claro, todos nós sabemos que esse processo, né, de autoconhecimento, de reforma íntima, de buscar conhecimento, de buscar o próprio aperfeiçoamento, ele é importante, né, mas ele tem que ser buscado de uma forma leve, de uma forma sólida, concreta, né, e não de qualquer jeito. Isso não deve ser direcionado de forma alguma pelo nosso ego inferior, né, mas pelo que a gente tem de mais profundo e mais divino em cada um de nós. Então é preciso que nós tenhamos muito cuidado, muita cautela e até mais do que isso, que nós hajamos com mais sabedoria, porque é muito bom que tenhamos essa busca, esse conhecimento, né? Mas a vida, ela é para ser vivida, né? E não para que a gente sofra no nosso dia nessas buscas, às vezes inatingíveis, né? No agora, dessa forma como a gente pretende, né, com essa expectativa que a gente vem criando. Então tudo tem o seu tempo, tudo tem a melhor forma de ser feita, que não é pelo ego inferior que nós vamos buscar as melhores soluções, mas pelo eu superior, ou seja, pelo meu entusiasmo, o que me faz bem, o que me gera amor, o que me aproxima do amor, o que me dá leveza de viver a vida no dia a dia. Então é importante nós busquemos sim, busquemos, né, o conhecimento, o autoconhecimento, a reforma íntima, a iluminação, a expansão de consciência, mas nós temos que fazer isso com um mínimo de sabedoria, ou seja, não podemos deixar de viver a nossa vida. Então percebemos também mais uma vez que estamos querendo mudar todo um sistema de crenças de uma vez só, numa reencarnação só, sistema esse que nós viemos paulatinamente ao longo de séculos de reencarnações, né, criando todas essas crenças. Nós queremos mudar tudo agora, para já, né, correndo, com aquela pressa que nos angustia, que nos frustra pelas falsas expectativas criadas, e não é assim. Então a gente tem que ter a tal da leveza, né, a tal da serenidade, né? Não tem como a gente não falar. Serenidade para mim é uma palavra que me marca muito e certamente deve marcar cada um de vocês. E querer mudar tudo de uma vez não é a melhor receita, não é a melhor forma, né? Nós estamos aqui para viver saudavelmente, as coisas boas. Estou querendo mudar um quanto de coisas na minha vida, mas não tudo de uma vez. Eu preciso focar em cada uma dessas partes, né? Pegar essas partes, essa grande coisa que eu quero mudar, dividi-las em partes menores e assim me planejar e fazendo aos poucos, não me esquecendo de que eu estou aqui para viver, para experienciar, para ser feliz agora. Então, se eu estou buscando meu autoaperfeiçoamento, ótimo, é muito bom buscar meu autoaperfeiçoamento, mas se não está me sobrando tempo para viver, para ser feliz, então eu estou trocando aí, né, como a gente costuma dizer, as mãos pelos pés. Isso não vai dar certo, não pode dar certo. É importante que tenhamos consciência nesse aqui e agora, que a vida não se resume a isso, a querer se autoaperfeiçoar
tudo de uma vez, a mudar todo um sistema de crença e tudo isso que a gente vem falando. A vida não se resume a isso. A vida se resume a mais do que isso, ao próprio processo de viver. E nós já temos conceitos, nós já temos conhecimentos, nós já temos sensibilidade entre o que é bom, entre o que é ruim, entre o que é o bem e o mal, suficientes para que ao longo das nossas vivências, das nossas experiências diárias, né, e que elas sejam leves e boas para nós, que por meio dessa vida a gente vá assim fazendo esse processo, né, de tomada de consciência, de iluminação, de aperfeiçoamento, de autoconhecimento, de reforma íntima, tudo isso. Então o que a gente tem já é suficiente para nos permitir fazer todos esses processos que nós queremos de mudança de sistema de crença sem deixar de viver, de saborear a vida, de sorver da vida o que ela tem de melhor para nos oferecer a cada dia. A gente brinca falando que é digno, né? Que nós quebremos a nossa rotina do nosso dia a dia, essa rotina às vezes muito materialista ou materializada, né? Com alguns momentos, sim, dessa busca de conhecimento mais profundo, um momento de meditação, um momento de reflexão mais profundo, né? De eu avaliar como foi meu dia, o que eu fiz que talvez não tenha sido bom, que não tenha me agradado, que eu preciso mudar a partir, né, de já ou então amanhã viver de forma diferente. Isso é importante, essas quebras de rotina, mas até essas quebras de rotina, elas têm que ser de formas prazerosas, né, dentro de um limite da minha própria condição de lidar com essas questões, né, nem longa demais, nem profunda demais, tudo tem que ser cadenciado, né, tem que existir um compasso natural dentro das minhas próprias condições, obviamente dentro de um esforço, da necessária disciplina, mas sem fazer disso uma obrigação pesada. Então tudo tem que ser feito de forma muito leve, sem nos esquecer de saborear a vida a cada dia, dançar, cantar, bailar, buscar as coisas que nos dão prazer, coisas que nos fazem bem agora. Eu gostaria até de compartilhar uma anotação que eu fiz com vocês neste momento, né? Que poderíamos dizer que a vida é mais sobre você viver propriamente do que propriamente viver buscando saber como é viver bem. Bem profundo isso, né? Mas é isso, gente. A vida é a própria experiência de viver, com doses aí de quebra de rotinas, dentro desse processo de aperfeiçoamento, mas tudo com leveza e de forma que me dê mais prazer, em que toque o meu entusiasmo, né? O Deus em mim. Né? Então, como o próprio Cristo nos lembrou, né? A cada dia o seu mal, né? Ou a cada dia a sua dose de inquietude, por assim dizer. Mas mais importante do que isso também, a cada dia a sua tônica de simplesmente viver bem aqui e agora. Sabe naquele dia que está muito quente, que faz muito calor, quase insuportável, e aí você sente a necessidade de um banho gelado, e aí você toma aquele banho gelado para te dar um despertar, e aí você sai debaixo daquela água gelada e você vai retomar os seus afazeres? É mais ou menos assim. Então a gente está no calor dessa vida materialista e às vezes a gente precisa tomar esse banho gelado, né, que é mais no sentido de despertar. O gelado, obviamente, simbolicamente aqui, apenas sinalizando para uma necessidade de quebrar a rotina, né? Então, o banho gelado é aquele momento que a gente vai ter contato com um conhecimento mais profundo, com uma verdade, uma meditação, um movimento interior nosso, né? Que vai nos despertar. Só que, do mesmo jeito que esse banho gelado, no dia de calor, se a gente ficar muito tempo debaixo dessa água gelada, acaba que a gente fica dormente e até fica todo engeado. E essa não é a proposta. As coisas têm que ser feitas paulatinamente, gradualmente, até que naturalmente eu vá mudando. E os meus gostos, meus comportamentos e até as minhas necessidades diárias, elas vão mudando naturalmente. Mas isso tem que ser feito com leveza, isso tem que ser feito com amor, isso tem que ser feito com entusiasmo, porque senão eu vou estar seguindo na direção contrária, gerando em mim uma obrigação, um sofrimento e até uma culpa, um remorso, um medo de não estar fazendo o que eu vim aqui fazer, sendo que todos nós já estamos, só por estar encarnados, fazendo o que viemos viver no primeiro ponto, que é experienciar, e que essa experiência seja de forma leve. E olha que coisa interessantíssima, importantíssima, que quando a gente vive de forma leve, de forma boa, né? Quando a gente vive bem, a gente está sorvendo da vida as melhores coisas, esses movimentos nos colocam em contato com a nossa consciência mais profunda, com o nosso eu divino. E o nosso eu divino, como um grande timoneiro, sempre nos direcionando para as melhores experiências, vai colocar ainda mais boas e melhores experiências na nossa vida, dentro da lei de atração.
Ou seja, quanto mais leveza eu vivo, mais eu me aproximo de circunstâncias leves, mais eu gero essa leveza no meu dia a dia, nas minhas experiências, né? Então é a consequência natural. E lembrando, né, gente, que Deus, esse nosso Deus interior, ele sempre planeja a nossa vida da melhor forma, né? Para que a gente tenha a melhor vida possível. Se não está acontecendo é porque a gente está fazendo alguma coisa contrária a esse princípio de viver com leveza, de viver bem, de sorver o que há de melhor na vida, e assim a gente acaba se aproximando das coisas que nos fazem mal por estar vivendo, né, de forma, assim, a sentir ingratidão, com tristeza, essas questões. Mas enfim, Deus planeja para a gente sempre uma vida plena de abundância, de prosperidade, de alegria, de felicidade, de leveza. Nós precisamos sorver o que há de melhor para nos aproximar dessas questões. E tendo uma outra visão daquele caminho reto, né, que os textos sagrados, né, que os escritos sagrados nos trazem, né, o caminho reto, o caminho mais rápido, né, para que alcancemos essa felicidade real. Ou seja, o que é um caminho reto? É de um ponto ao outro a forma mais rápida de eu chegar naquele ponto. E isso tem muito a ver com esse sentido de leveza, de viver a vida, sorvendo o que há de melhor, sendo grato e tendo entusiasmo. Se eu, a partir de já, fizer as coisas com entusiasmo, seja as coisas que me trazem alegria, isso vai me colocar em contato, eu já vou estar sendo feliz agora, e isso ao mesmo tempo vai estar me colocando em contato com tantas outras coisas, né, que também vão me fazer bem, por meio do meu eu divino, que está sempre planejando e delineando, né, as minhas experiências e o que é melhor para eu viver. Precisamos nos ater, né, àquele sentido mais profundo do equilíbrio, né, harmonioso em nossas vidas, né? E uma coisa é o meu eu divino, né, a minha essência divina, o meu entusiasmo me direcionar, né, me dar a tônica do meu dia a dia e projetar em mim a necessidade de aperfeiçoamento, até para que eu tenha, por consequência também natural, uma vida boa, uma vida mais feliz. Mas outra coisa bem diferente, meus irmãos e minhas irmãs, é o meu ego inferior, se utilizar de todo esse contexto de ter uma vida boa, ou desse processo de iluminação que vai me dar uma vida melhor, para roubar de mim o próprio sentido da minha existência, da minha vida, que é viver, que é vivenciar, que é experienciar. Então, nosso próprio processo de viver bem aqui e agora, e todos nós já sabemos sim como viver bem, nós já temos sim uma ideia muito bem formada sobre isso, e isso por si só nos colocará em contato naturalmente com nossa intuição, né, que vem desse nosso eu divino, que vem desse nosso entusiasmo, que vem desse Deus em nós. E isso tudo vai funcionar certamente como um grande timoneiro para que nas horas certas nós façamos as coisas melhores para a nossa própria vida e que nós escrevamos nosso destino de uma forma cada vez melhor. Mas diante disso tudo, a gente tem gerado uma expectativa que ela, inclusive, já está até subvertida também, né? Então, eu diria que existe dois sentidos de expectativa. Obviamente, quanto menos expectativas tivermos, mais levemente vamos viver. Mas, em considerando que nós somos seres humanos, sim, e temos muitas expectativas, então que nós tenhamos cuidado, porque o que nós estamos fazendo é que existem dois sentidos de expectativa. Um que eu acredito que é o real, que é a expectativa de esperar que o melhor aconteça, que não seja esperar o que pior aconteça. A gente tem que mudar isso. Isso é baseado em crenças errôneas e ilusórias, né, de dor e sofrimento, de um Deus punitivo e castigador que não existe. Mas, enfim, que tenhamos o sentido mais profundo da expectativa, no sentido de esperar que coisas boas aconteçam. Mas aí também nós mudamos esse sentido da expectativa, porque nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, da nossa hora, determinando como isso vai acontecer. Então tem que ser do meu jeito, na hora que eu quero e do jeito que eu quero. Isso não é expectativa. Isso certamente nos leva a um caminho de profunda frustração. Então que eu tenho expectativa sim, sabendo que expectativa é de uma forma, de uma base de luz, é esperar que aconteçam boas coisas, mas esperar, se não acontecer, eu agir para que elas também venham a acontecer futuramente. Esse é o meu dia a dia e faz parte do sentido de viver também a vida de forma equilibrada e harmoniosa. Então a expectativa de ser perfeito agora, de ter uma vida totalmente feliz agora, neste momento, ela é totalmente diferente de me entusiasmar
e ao mesmo tempo em que eu sorvo da vida o que há de melhor, eu também vou fazendo alguns pit stops, né, por assim dizer, aquela pausa necessária para buscar refletir sobre o meu dia e buscar sim conhecimentos profundos, mas não fazer disso o sentido da minha vida, de modo que não me sobre tempo de viver, de ser feliz agora, de fazer as coisas que me trazem vitalidade, que me dão energia e tocam esse próprio entusiasmo em mim. Tudo no devido equilíbrio. E se pararmos para analisar essa questão de forma ainda mais detida, a gente vai perceber que a gente já deveria estar vivendo assim desde quando nascemos, né? Na verdade, nós já deveríamos estar sendo educados pelos nossos pais, né? Pelos nossos responsáveis, a viver a vida com entusiasmo, ou seja, fazendo o que me faz bem, né? Que por consequência natural ia me levar a ser feliz agora e a gerar mais coisas boas na minha vida. As nossas escolas também, os nossos sistemas acadêmicos poderiam estar nos formando dentro disso, inclusive algumas faculdades aí fora que já tem até essa matéria de como ser feliz ou algo nesse sentido, né? Mas enfim, já que não tivemos a oportunidade, nós podemos nos dar essa oportunidade agora. Então, se os nossos pais não foram capazes de nos dar tal oportunidade, até porque provavelmente eles também não tiveram essa compreensão, mas nós podemos fazer isso agora, a partir de agora. Então, viver com leveza e buscar as coisas que me entusiasmam, porque nisso eu vou tocar o meu eu divino e eu vou estar criando o meu destino de forma cada vez mais leve e sendo feliz no agora, sem deixar para depois, sem deixar para amanhã. Então, quando eu trabalho com uma coisa que eu amo fazer, eu já vou estar sendo feliz diariamente. E possivelmente, provavelmente, muitas pessoas vão valorizar melhor esse meu trabalho e vão até pagar mais por este trabalho. Então, em questões materiais também eu vou ser, por consequência natural, muito mais próspero. Ao contrário daquilo que eu faço com peso, com obrigação, que as pessoas não reconhecem e não dão geralmente o devido valor. Então, realmente não tem outra receita, pessoal, se não for viver com leveza, fazer com amor e gerar essa prosperidade que a gente tanto busca em todas as áreas de nossas vidas, né? Então, podemos dizer sim que o prazer e a leveza, né, o entusiasmo, o regozijo, me leva para outras expressões de leveza, de prazer, de regozijo e de entusiasmo. E também a obrigação e o peso me levam para outras expressões de obrigação e de peso. Isso é muito claro, né, dentro dessa lei de afinidade, de sintonia, de ação, de reação, né, de causa e efeito. Então, em resumo, é o seu entusiasmo de viver a vida, de sorver dela o que há de melhor, que te levará a ter mais contato com o que você precisa e com o que é melhor para você e com o que te faz mais feliz, né? Essa é uma regra universal, não tem como nós refutarmos essa verdade que já está mais do que clara e sabida para todos nós. Para finalizarmos aí essa pílula de conhecimento, essa pílula de leveza que eu queria trazer e deixar bem claro aí para vocês, vamos fazer assim. Obviamente, né, todos nós temos muitas coisas que queremos mudar em nossas vidas, e até esse processo de iluminação, de busca de conhecimento, de espiritualização, tudo isso. Mas vamos pegar tudo isso e vamos aos poucos, né, vamos nos planejar, nos programar, vamos cortar em partes menores todo esse problemão que às vezes existe na nossa vida e vamos mudando aos poucos cada parte, porque cada mudança que a gente faz, ela nos aproxima desse entusiasmo, dessa positividade que não só nos dá lucidez para mudar as outras coisas com mais sabedoria, mas também traz em nós o próprio sentido de viver, de sorver o que há de melhor da vida. E isso a gente não tem como ignorar para o nosso bem maior, né? Só tem uma saída, viver com leveza. Se eu tenho um grande problema, eu vou partir ele em pedaços menores, eu vou ver o que mais está me afligindo, vou cuidar disso com leveza, com sabedoria, e isso vai gerar mais leveza, vai gerar mais sabedoria e vai me trazer mais boas circunstâncias, e eu vou estar sendo feliz agora, não vou deixar para amanhã o que eu posso realizar hoje. Então esse é o recado de hoje. Viva bem a sua vida agora, seja feliz agora, busque entusiasmos, as coisas que te entusiasmam. Sim, precisamos nos autoconhecer, nos auto-reformar, buscar conhecimentos mais profundos, nos espiritualizar, nos iniciar, nos iluminar, mas tudo isso de forma gradual, progressiva, sem pressa de querer mudar tudo que a gente criou lá no passado de uma vez só nessa vida, porque nós temos que ter tempo para ser feliz, nós temos que ter tempo para viver e sorver o que há de melhor na nossa vida hoje. E obviamente, se precisa mudar alguma coisa, ao mudar uma coisa, essa coisa ajuda a mudar outra,
que muda outra e altera toda a sua vida. Aos poucos, cada coisa sendo atacada no momento ideal da forma ideal, sem pegar o todo e querer mudar tudo de uma vez. E sempre com leveza, com prazer, com amor e com entusiasmo. Pessoal, fiquem bem, fiquem em paz. Essa é a minha mensagem de hoje e eu espero profundamente que traga muita leveza e que desperte o entusiasmo, o Deus que existe dentro de cada um de vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Que Deus nos abençoe e que sejamos felizes hoje, aqui e agora. Fiquem com Deus.